Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube da Cardio Podcast. Eu sou Yasmin Souza. E eu sou Luiz Augusto. E o tema de hoje, pessoal, é cardio-oncologia na prática. Diagnóstico, acompanhamento da cardiotoxicidade, tudo o que vocês precisam saber sobre esse tema. Para falar sobre esse assunto super especial, pessoal, o Clube da Cardio Podcast tem a alegria de receber pela primeira vez aqui duas convidadas que são especialistas em cardio-oncologia para trazer esse assunto o mais detalhado possível para vocês. A primeira convidada de hoje que eu gostaria de apresentar é a doutora Juliane Seabra, que é cardiologista pelo INCOR, São Paulo, intensivista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, MIB, certificada em cardio-oncologia pela International Society of Cardio-Oncology, ICOS, e atualmente responsável pela cardio-oncologia do Centro Vita de Oncologia, aqui em Aracaju, e diarista da UTI cardiovascular do Hospital Primavera. Seja muito bem-vinda, Juliane. Ô Luiz, eu agradeço pelo convite. Estou bem emocionada de estar aqui e poder falar de um tema que é uma paixão, cardio-onco. Muito obrigado pela sua presença. E a nossa segunda convidada, pessoal, tem aí um traço de um case especial, porque ela veio a propósito de Salvador para participar do episódio aqui do Clube da Cardio Podcast de Cardio-Oncologia. É a doutora Clara Salles, que é cardiologista pelo Hospital Sírio-Libanês, cardio-oncologista pelo INCOR, atualmente está fazendo seu doutorado pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e é a coordenadora da cardiologia do Hospital Ana Nery, também em Salvador. Seja muito bem-vinda, Clara. Obrigado pela presença. Obrigada, Luiz. Gente, muito bom estar aqui, né? E juntar esse casadinho Sergipe-Bahia, isso é incrível, e poder falar desse tema e estar aqui com vocês, que né, já longos conhecidos, pessoalmente e virtualmente. Então, muito bom. Muito obrigada pelo convite. Prazer nosso. Muito obrigado pela presença. Para a gente começar, pessoal, o nosso bate-papo, na verdade, aí, antes de a gente entrar nas perguntas de cardio-oncologia, eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente qual é o percurso que o médico que quer se tornar cardio-oncologista precisa seguir até chegar a essa especialidade. Cada um teve um percurso distinto, né? Acho que cada um teve um caminho, na verdade. Hoje, para você trilhar a cardio-oncologia, você pode fazer a residência de clínica, cardiologia, e hoje vários centros de formação de cardiologia têm anos adicionais de cardio-oncologia. Então, esse seria, assim, o caminho mais natural, né? Uhum. Além desse caminho, existem algumas pós-graduações no Brasil que também vão te dar expertise, um conhecimento teórico, né, sobre a área. Então, seriam os dois caminhos, né? Um outro caminho, que é o menos usual, seriam oncologistas ou hematologistas, né, que se interessem pelo tema e aí vão fazer esse caminho também de fazer um ano adicional ou uma pós-graduação. Ainda não existe, né, uma área de atuação de cardio-oncologia, mas dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia já existe um departamento de cardio-oncologia. Então já existe uma organização para que, quem sabe aí mais para frente, a gente possa ter uma área de atuação da cardio-oncologia. Então eu já tenho algum tempo de cardio-onco, eu comecei em 2015, então nessa época tinha poucos anos adicionais, poucos centros formadores. Então na minha residência eu consegui ver aí um pouco de cardio-oncologia e depois eu fui trilhando pós-certificação internacional e a prática clínica. Acho que Clarinha já fez um caminho um pouquinho diferente. Acho que, assim, na época que a gente fez, né, ainda era uma coisa muito de nicho, bem de poucos centros que falava sobre isso. A gente estava ali em São Paulo, em instituições semelhantes. A gente ouviu falar de cardio-onco, surgiu interesse. Isso. E aí eu acabei trilhando no caminho realmente de fazer, né, o ano adicional no INCOR, enfim, que foi ótimo. E hoje eu acho, assim, que as pessoas hoje têm mais conhecimento. Talvez hoje tá mais difundido, ainda não tá tão capilarizado, mas acho que já se difunde mais, já se entende mais. Na época que a gente fez, eu me lembro que foi uma grande surpresa, geralmente para os nossos colegas, ou coisa assim. Sem dúvida. As pessoas às vezes não tinham até entendimento do que a gente estava desbravando, vamos dizer assim, né? Mas acho que hoje, até o ato de, nas residências de cardiologia, acho que vocês já pegaram isso, né? Na residência de cardiologia. A gente pegou pouco, viu? A gente pegou pouco. Eu lembro de alguns poucos pacientes no ambulatório de miocárdio que a gente teve contato com o assunto, mas realmente não às vezes casos anedóticos, né? Um paciente que evoluiu
evoluiu para insuficiência cardíaca, Exatamente. e tinha um histórico de uma doença neoplásica. Mas Então, acho que foi uma coisa que vai sendo mais falado Vai. hoje, Vai. né? A gente que tá vivendo isso há quase 10 anos aí, Isso. eu digo assim, hoje já se tem um entendimento. É como eu brinco sempre, antigamente era tumor no coração, né? Sempre aquela pergunta. Aí a gente tava falando assim, não, hoje já é mais, tem aquela quimioterapia, né? é muito mais do que isso, que eu acho que Claro. esse podcast é importantíssimo para a gente tirar essas dúvidas e desmistificar que a cardio-onco vai muito além disso. É. E é interessante porque eu pesquisei no Spotify, uma das principais plataformas, pesquisei Sim. o tema cardio-oncologia para saber o que é que tinha. E nós somos o primeiro episódio. Olha tá? só. Tá É. vendo? Então é um episódio Bacana. muito Que momento legal, muito legal. interessante. É. Então, Na área médica é o primeiro episódio. Então acho que a gente já pode aí passar para uma pergunta que é a relevância. Então veja, quase 10 anos já de área de atuação e a gente ainda trata como se fosse uma coisa nova, que não é tão nova, né? Exato. Mas a importância da associação ali do oncologista e do cardiologista, agora em uma área de atuação, assim, quase uma área de atuação, em Sim. breve será, Sim. né? A cardio-oncologia, a importância dessa especialidade. Veja, é super importante. Eu acho que por tudo que a gente já colocou, ainda mais que se a gente parar para pensar de saúde pública, né, a doença cardiovascular e a doença oncológica são as líderes, né, de mortalidade no Brasil, em Sergipe, em qualquer lugar. Então, isso não é diferente. Então, só a gente com esses dados epidemiológicos, a gente já mostra que são duas especialidades ali que estão ali andando juntas. Além disso, né, de a gente ter essa quantidade de óbitos por essas duas doenças, a gente compartilha fatores de risco. Então, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o tabagismo são fatores de risco, tanto para a doença cardiovascular quanto para a doença oncológica. Então, aí a gente já tem uma interseção muito grande que, num paciente que tem doença oncológica, ele pode desenvolver doença cardiovascular, assim como o contrário, pacientes, né, com doença cardiovascular também podem evoluir com doença oncológica, que isso também é uma das vertentes da cardio-oncologia. Adiciona-se a isso também, né, Ju? A questão da própria população, a epidemiologia disso. A idade avançada, de uma forma inexorável, está associada a essas duas entidades, porque elas até compartilham. Isso vem sendo estudado, a gente, enfim, observa aí que vem se criando esse interesse que é mundial, de entender que doenças oncológicas e doenças cardiovasculares têm realmente um mecanismo tanto metabólico, inflamatório, elas compartilham realmente vias, né, que são comuns, então por isso a gente vê essa interseção. E não é um nicho isolado, é importante falar isso, todo mundo no seu consultório, se você for puxar, está no antecedente médico, atual ou prévio, né, nós como cardiologistas vai ter lá doença oncológica, há uma grande prevalência em nosso consultório, por isso mesmo, a questão da idade, fator de risco. Então, assim, primeira coisa que eu acho que é importante desmistificar isso, é um nicho isolado, uma coisa, não, tá no nosso dia a dia. Isso. O importante é só a gente trazer isso para o nosso consultório e agregar isso como um item a mais, né, olha, esse paciente já teve uma história oncológica, né? Então, assim, bem daí essa importância, e por isso que é importante falar, tanto para o cardiologista, tanto para o oncologista, o hematologista, porque todo mundo vai estar com esse paciente no seu consultório, né? Então, sem dúvida. E assim, hoje a gente vive um avanço na medicina e do tratamento oncológico que é surpreendente. Hoje a gente tem terapias muito eficientes, muito eficazes. Então, assim, a sobrevida dos pacientes oncológicos, ela aumentou de uma maneira exponencial. E aí, esse paciente agora, ele fica muito mais tempo exposto aos fatores de risco para a doença cardiovascular, além do próprio tratamento que ele é submetido na jornada dele oncológica. Então, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Então, tudo isso pode contribuir para que ele tenha o que a gente vai falar mais para frente, uma cardiotoxicidade. Sim. Então, é muito mais do que isso. Por cardiologista em geral, todo mundo vai acabar, em algum momento, atendendo algum paciente que tenha passado ou está vivendo uma doença oncológica, até porque o câncer de mama, o câncer de próstata são altamente prevalentes na nossa população. Então, isso diz muito respeito para a gente aqui da cardiologia falar de cardio-onco. Exato. Excelente, Ju. Vamos para a prática, então, agora que a gente fez o preâmbulo. Acho que o nosso grande objetivo aqui hoje, pessoal, é proporcionar aos médicos clínicos que estão cuidando desses pacientes no dia a dia, saberem ali como manejar, porque infelizmente a gente não tem cardio-oncologistas espalhados por todo o Brasil. Então, a mensagem que a gente vai querer passar aqui é justamente para o médico que está ali na linha de frente, como cuidar desse paciente da melhor forma. E aí, para a gente começar esse assunto, eu queria perguntar para vocês quais são as possíveis repercussões
cardíacas que o tratamento oncológico pode causar no paciente? Falando assim de uma forma resumida, seria quase assim, todas. Mas, assim, realmente acaba que diferentes grupos de tratamentos oncológicos, elas realmente podem interferir com toda a homeostase cardiovascular, né? Então, você pode ter, desde o espectro aí de disfunção ventricular, com insuficiência cardíaca manifesta, você pode ter aumento de eventos isquêmicos, eventos tromboembólicos, né, venosos, a gente pode ter hipertensão associada a isso, perfil metabólico alterado, doenças que levam à dislipidemia. O que mais? A gente pode ter miocardites, enfim. E o próprio, vamos dizer assim, síncope relacionado ao tratamento, tudo. Desautonomia. Então, desautonomia. Eu diria assim, realmente é uma interseção com todos os quase os nossos capítulos. Doenças valvares podem estar associadas. Então, assim, é difícil hoje você pensar em algo que não pode ter uma certa interferência, que um tratamento não possa, né, levar aí. A uma disfunção específica. Eu acho que é importante também desmistificar que cardiotoxicidade não é só disfunção ventricular ou insuficiência cardíaca. Eu acho que essa é a ideia que as pessoas têm. É porque a cardio-onco nasceu dessa ideia, né? Lá na década de 60, quando eles viram, assim, que de crianças sobreviventes de tratamento de leucemia, de linfoma, e aí viu que a maior parte usava antraciclina e uma parte deles desenvolvia insuficiência cardíaca. Então, ali já viu que existia uma relação com o uso da medicação. Mas a cardio-onco é muito mais do que isso. Eu acho que Clara falou super bem. Sim. É qualquer alteração no sistema cardiovascular, cardiocirculatório. Sim. Porque a gente tem medicações que, por exemplo, aumentam muito a pressão. Então, eu posso ter emergências hipertensivas, né? E isso pode, de alguma forma, interromper ou cessar o tratamento. E algo que, assim, que eu sempre gosto de falar é que a cardio-oncologia, ela veio para somar. Então, a gente está junto do onco e do hemato não para suspender tratamento. Pelo contrário, a gente está junto para a gente conseguir, né, tratar aquele paciente da melhor forma possível para que ele consiga fazer todo o planejamento oncológico dele com o suporte da cardiologia. Minimizando riscos. Com certeza. Interrupções. E até trazendo para o público que a gente quer hoje, né, falar, assim, quando você observar um paciente seu de consultório, na emergência, enfim, é importante trazer isso, história oncológica. Sim. Você, né, talvez você saiba logo de cara, mas talvez não. Talvez não. Então é importante perguntar, porque daí tem que acender aquele alerta. Será que teve alguma coisa que tenha relação com isso? Então, pensando até nisso, quem está na primeira linha de frente, primeiro passo é sempre o quê? Identificar. Né? Então, porque eu sempre digo assim pro cardiologista, a gente que tá ali no dia a dia com o cardiologista, calma, você não precisa saber de qual, o que cada tratamento vai levar. O que você precisa, pelo menos, é perguntar. Falar qual tratamento você recebe. Daí você pode... Gente, hoje em dia tem inteligência artificial, tem o celular, sua mão ali. Tá na ponta da mão, né? Mas o fato de você se preocupar e falar, não, tem um tratamento, tem alguma coisa disso, né? Vamos dar uma olhada. Isso é super importante, entendeu? Porque às vezes não vai existir essa comunicação como deveria ser no mundo ideal. A gente que trabalha com isso, cardios com oncos. Essa ponte, assim, no dia a dia seria maravilhosa. Mas a gente sabe que muitas vezes não vai acontecer. Então, é pensar sobre isso e entender que realmente é amplo. Como ela falou, anos 60 era muito isso. Anos 60 até, na verdade, 2000 e pouco, né? Os primeiros trabalhos da doutora Cardinale, que é um grande nome da cardio-oncologia italiana, que foi muito voltado realmente a essa questão do antraciclina, disfunção ventricular. E realmente é uma coisa que ainda é um grande pilar da cardio-oncologia, claro. Mas, assim, hoje é muito mais. E esse olhar que a gente tem que expandir, eu acho que é educação, né? Tudo passa pela educação. Então, assim, a gente falar mais sobre isso até para poder saber identificar. Né? Então, esse antecedente de neoplasia, ou se está em algum tratamento, né? É muito importante na avaliação. Principalmente, eu acho que pronto-socorro, quando eu estava estudando para esse episódio, eu vi lá, né, que poderia causar, por exemplo, síndrome de Takotsubo, as miocardites, que pode ser até uma indicação de parar ali o tratamento oncológico momentaneamente. Então, saber, para ter esse alerta e, poxa, pensar, né? Pelo menos pensar e acender o alerta é muito importante. Isso aqui é essencial, porque aqui a gente está colocando, né, na tela mesmo que isso existe, que é importante e que tem pessoas que se interessam por isso e que o nosso objetivo é justamente difundir esse conhecimento. Então, assim, a gente está muito feliz de estar aqui porque a gente está falando de algo que realmente tem impacto, né? Por tudo que a gente já colocou, né, da epidemiologia. E que não se engane, não é raro. Não é raro. É isso, não é raro. As pessoas falam assim, não é raro. Não tá é raro. Acontece. Tá aí. Tá aqui. Tá aí. Mas pensando, então, nesse perfil de paciente, né?
vocês recebem os pacientes encaminhados normalmente dos oncologistas, mas cardiologistas que não têm a prática também vão encaminhar, né? Em que momento a gente poderia explicar para quem está nos escutando quando encaminhar um paciente que está em tratamento oncológico para um cardio-oncologista? Eu vou dizer assim, o ideal e o que acontece. É verdade. Boa. Vamos dizer assim, o ideal, na verdade, assim, o ideal é você, quando você vai começar um tratamento oncológico, normalmente esse paciente ele vai estar com o oncologista, né? Sim. Porque vai estar lá, vai estar pensando qual o tratamento. O ideal é se todos os pacientes pudessem ter uma avaliação, mesmo que subjetiva, do tipo assim, olha, tem muito fator de risco, eu estou observando ele hipertensa, diabetes, com uma pessoa de mais de 60 anos, ou até já tem uma história cardiovascular no passado, alguma coisa assim, né? Que já acendesse um alerta e falasse, ó, é importante que passe no seu cardiologista. Não precisa necessariamente ser no cardio-onco, entendeu? Sim. Olha, como é que estão os seus remédios? Seria essa triagem inicial, ela é super importante, porque você meio que prepara o seu paciente para um tratamento oncológico. E você preparar, otimizando o fator de risco, né? Então, deixando o paciente bem medicado, isso é super importante, né? Então, claro, a gente aqui vai falar com a forma mais técnica, existem ferramentas, você pega esse paciente oncológico, você classifica ele como baixo, intermediário, alto ou muito alto risco, e para, né, ter o desfecho cardiovascular. Isso pode ser feito, eu sempre falo assim, às vezes de uma forma subjetiva, mas existem ferramentas. A gente usa muito a HFA-ICOS, que é um score que foi aí proposto e ganhou foi muito divulgado na diretriz europeia de 2022 de cardio-onco, que é um score que você vai perguntar perguntas epidemiológicas, clínicas e sobre o tratamento. E para vocês que tiverem curiosidade, tem internet, é só botar HFA-ICOS score, aparece essa calculadora. Não tem para todos os tratamentos oncológicos, mas tem para um bom número que você já pode tirar uma dúvida ali e você botar seu paciente nessas caixinhas, né? Vai estratificar o risco do paciente. Estratifica, em baixo, intermediário, alto e muito alto, para você ter alguma complicação cardiovascular. E eu acho que isso é bacana, porque, assim, idealmente seriam todos os pacientes, mas, assim, como saúde pública, a gente não vai conseguir isso, né? Sim. Até porque a gente tem vários entraves, se a gente pensar no Sistema Único de Saúde. Mas, pelo menos, assim, uma das coisas que eu falo muito para os oncologistas é tente dar essa filtrada, como Clarinha falou. Se ele é um paciente com múltiplas comorbidades, já teve um evento cardiovascular prévio, então esses pacientes são os pacientes que talvez requeiram, assim, que um cardiologista faça uma avaliação baseline. E aí, nessa avaliação, o que é que a gente vai fazer? O que habitualmente nós cardiologistas já fazemos, que vai ser anamnese, a gente vai tentar quantificar o risco dele ter um evento cardiovascular ou o risco que ele já tenha, otimizar o tratamento dessas comorbidades que ele já possua e pedir alguns exames para nortear, porque ele vai servir de comparador, um balizador, né, para o tratamento. Então, pelo menos um eletro, um ecocardiograma. Hoje a gente tem o ecocardiograma com strain, que é uma ferramenta que ajuda muito, não só na cardio-onco, mas em outros cenários. Sim. Né? E biomarcadores. Claro que a gente não precisa pedir para todo mundo e, assim, não tem tempos que a gente tem que pedir, no começo, 3 meses, 2 semanas. Isso a gente ainda não tem definido, né? Isso é a opinião de especialista, inclusive na diretriz de cardio-onco europeia de 22, eles colocam em alguns cenários algumas sugestões de acompanhamento. Então, isso tem lá. Então, isso é importante. Eu sempre penso assim, a gente sempre conversa e discute que essa avaliação inicial, ela é fundamental. É o mundo ideal, né? É o mundo ideal. Porque imagine, o paciente você se prepara, depois, né? Você não precisa ter, como eu digo, não precisa ser cardiólogo, você é cardiologista, você já se prepara. Fala, olha, meu paciente já é um hipertenso, um diabético, vai receber, vamos lá, no tradicional, uma traciclina. Uma mulher, você fala, já que ela já é hipertensa, e já tá usando, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, uma atenolol. Por que não já mudar para uma medicação, talvez com um efeito um pouquinho melhor, mas, né? Então, assim, por isso que eu sempre digo, seria o ideal. Mas o que acontece na prática, isso a gente que faz isso há alguns anos, a gente sabe assim, a gente só é lembrado, geralmente, quando acontece algum tipo já de alteração. E que eu acho que isso é uma coisa que a gente quer, como eu sempre falo, né? Educação, né? Olha, claro que na hora que acontece algum tipo de alteração, alguma coisa mudou, o exame mudou, o paciente sentiu algo diferente, claro que nós seremos acionados. Mas o ideal mesmo seria um passo antes, justamente para que a gente consiga estar um passo à frente para até não ter efeitos deletérios no próprio tratamento oncológico. Porque se você já recebe o paciente na hora que já aconteceu alguma coisa, muitas vezes vai precisar de suspensão, muitas vezes até ele chegar no cardiologista já se suspendeu, né? Então, como ela falou, isso para o privado é uma coisa, mas para o SUS, né? Isso. Que o paciente está ali, de repente acontece algo, procura um cardiologista. Nisso se vai 1, 2 meses, né, Ju? Isso. Então, assim, é claro que a gente vai ser acionado nessas horas, mas a gente vem aqui para falar muito disso. O pré, ele é importante. Excelente, ou seja, excelente. Então,
estar lá e otimizar. É um momento muito bom e o paciente só tem a ganhar, né? Tudo isso aqui que a gente está falando não é para quem? É para o paciente. Se a gente fizer um paralelo, Luiz, seria uma avaliação pré-operatória. Bem semelhante, entendeu? Justo. Porque dentro da cardiologia a gente sempre coloca assim que a avaliação pré-operatória é um momento que a gente consegue otimizar, inclusive consegue descobrir até doenças que o paciente não sabia que possuía. Então, é mais ou menos assim, se a gente pudesse fazer uma comparação, né, que seria um momento de pré-operatório, que ali a gente vai fazer realmente uma avaliação daquele paciente para ele entrar num tratamento, né? Na verdade, numa sequência de tratamentos, que muitas das doenças oncológicas são sequências de tratamento. Então, eu acho que isso, assim, é uma mensagem bem importante. A gente que faz cardio-onco, uma das coisas que a gente gostaria de deixar claro é que essa avaliação, ela pode, assim, nortear e ajudar demais o tratamento do paciente. Só tem a somar, né? Somar. Eu brinco assim que eu falo, o paciente oncológico, quando ele vem, até, por exemplo, pesquisa de aterosclerose subclínica, o oncologista dele não vai estar pensando nisso. Ele tem milhões de coisas para resolver. E é natural. Ele tá lá pensando qual outra... Aí eu falo assim, olha, eu brinco, meu consultório chega você já tem uma TC de tórax? Você já fez um estadiamento, né? Eu falei, vamos dar uma olhadinha aqui. E você tem cálcio na coronária, né? Tem um cálcio a mais. Vamos aproveitar. Aí eu falo assim, esse olhar do cardiologista, ele é tão bom que a gente já... Então, se assim, complementa, não né? é sobre Exato. a cardiotoxicidade da droga, é sobre um paciente que muitas vezes precisa já dar aquele, né, upgrade cardiológico também, você melhorar O alvo tudo, de deixar o estágio, paciente alvo de- arrumado, Perfeito. né? Então, Perfeito. assim, é um paciente, é um momento muito bom. Então, como eu digo, todo mundo está ganhando, né? O paciente, o oncologista, e a gente fica super feliz em poder estar ajudando nesse momento, né? Excelente. Já que a gente começou a falar de tratamento, vamos para um dos principais pontos aí da cardio-oncologia, que é o efeito deletério sobre o coração dos agentes quimioterápicos, né? Então, quais são os agentes que mais nos preocupam para a gente pensar em cardiotoxicidade? Vamos falar, assim, dos mais comuns, Mas como... baseado na prevalência das doenças, né? Perfeito. Pronto. Se a gente parar para pensar, assim, câncer de mama, que a gente vai se preocupar, antraciclina, sem dúvida nenhuma, porque ela está presente na grande maioria das propostas de quimioterapia e a gente sabidamente está implicado com disfunção ventricular, né? Inibidores de HER2 também, nesse cenário de mama, que é o trastuzumab e o pertuzumab. Além disso, como foi ampliando o arsenal, os inibidores de ciclina, que são medicações hoje que bastante usadas no cenário de hormônio positivo, e eles podem ter algumas alterações cardiovasculares, como aumentar o intervalo QT, por exemplo. Então, isso precisa ser seguido. Saindo de mama, e além do bloqueio hormonal. eu ia falar bloqueio hormonal, Bloqueio hormonal que, assim, Que boa parte. muitas mulheres usam, assim, 80%, né, dos diagnósticos de câncer de mama tem bloqueio hormonal. E que, assim, muda muito o perfil metabólico, altera o perfil lipídico, o perfil glicêmico. Então, são pacientes que vão usar essa medicação durante 5, 10 anos e que a gente precisa ter esse olhar, porque, de repente, essa paciente está bem controlada do ponto de vista oncológico e aí essa parte metabólica não está bem controlada e ela evolui com um evento coronariano, por exemplo. Vai se confundir também com a questão da menopausa, Com a muitas menopausa, vezes, né? Exatamente. Então, você já deve ter ali dois fatores que vão estar aumentando, alterando muito mais o perfil metabólico. Aí, adicionando mais, também tem bloqueio hormonal do ponto de vista de próstata, né? Sim. Pronto. Então, também super relevante numa população que já é, vamos dizer assim, homens ali de 60 ou 70 anos, né? Isso. Que já estão muito no nosso perfil de pacientes de aumento de risco cardiovascular. Imunoterapia, que entrou aí nos últimos anos também muito forte, que no começo a gente ficou muito preocupado com a questão de miocardite, né? Porque, claro, é um evento adverso gravíssimo, mas ainda bem que esse sim muito raro, é muito raro, né? Mas que hoje a gente já fala assim, os pacientes de imunoterapia, que a gente está pegando agora esse follow-up um pouco maior, parece, vamos dizer assim, destrava o sistema imune, com isso você fica mais inflamado. E daí vem a doença aterosclerose, né? Então parece que é uma coisa que vai eles aceleram a aterosclerose. Então, Então, assim, existem já algumas cohortes sendo seguidas de pacientes que usaram essas medicações Exato. e parece ter um mecanismo de acelerar. Então, é uma outra coisa. Então, não é só pontualmente, né? A gente vai ter que ter uma preocupação também a longo prazo com esses pacientes. Além disso, câncer de cólon, né? Câncer de cólon, agora, que a gente está vendo bastante. Sim. Muitos jovens tendo câncer de colo. Então, a gente tem esquemas quimioterápicos que usam 5-fluoracil, Sim. que é uma medicação que pode causar eventos coronarianos, vasoespasmo coronariano.
E tem toda a classe de anti-VEGF, é um nomezinho assim que pega. Muitos deles que podem levar à hipertensão, né? Então, muitas medicações que realmente você pega um paciente que tinha um PA 12 por 8, de repente 17, 18, isso. Então isso é bem comum. Algumas medicações, como eu falei, tem o lorlatinib, aumenta muito a questão de dislipidemia, né? Tem LDLs elevadíssimos. Foi o maior LDL que eu já vi, uma LDL de 350. Nossa. Depois que começou o tratamento. Então, são medicações modificadoras no contexto oncológico. Por exemplo, o câncer de pulmão foi uma das patologias oncológicas, né, Clara, que, assim, mudou completamente o tratamento e a perspectiva de sobrevida e de chance de cura. Então, a gente tem medicações-alvo, terapias-alvos, que são para mutações específicas e que elas podem ter muito impacto no sistema cardiovascular. Um deles é no perfil do colesterol, que é assim, a gente vê LDLs bem aumentados, hipertensão. Hipertensão é algo que parece bobo, mas, assim, tem pacientes que desenvolvem hipertensão de difícil controle com 4 medicações que a gente tem que ajustar a dose para que ele continue o tratamento que vai ser modificador para ele. Então, assim, arritmias, tem medicações que causam arritmias, aumenta o intervalo QT, aumenta a probabilidade de ter fibrilação atrial. Por exemplo, no cenário de pacientes hematológicos, há algum tempo atrás, a gente não tinha perspectiva de um tratamento tão bom para leucemias linfóides crônicas. Hoje, com inibidores de Bruton, os inibidores, a gente tem uma perspectiva de uma doença crônica, do paciente ficar com uma boa qualidade de vida e sendo bem tratado, mas também tem um potencial de ter fibrilação atrial durante o tratamento. E o pior, de sangrar. E de sangrar. Junto. Olha como né? As camadas... Nunca é simples, nunca é só. Ainda bem que do lado da cardiologia tá chegando aí, né? Ácido benpedoico, inclisiran, nilebeziran, baxdrostrate, pra gente rebater essa... E a gente usa todo esse arsenal todo. E acho que vai além de remédio, tem radioterapia, lembrar disso. Que por mais que tenha tido, graças a Deus, uma modernização muito ampla nessa questão da rádio, que você tem protocolos hoje que realmente são muito mais direcionados para a região do tumor e que você tenta diminuir, né, o efeito em outros órgãos, ainda assim a gente está pegando, primeiro que a gente pega pacientes lá de trás, né, que receberam essa radioterapia, que hoje estão aí com um aumento de aterosclerose também, de DAC, aumento, enfim, de chances de pericardite, como a gente sabe, né, constrictiva. Isso é uma coisa que a gente pega do passado, mas hoje ainda também é associado com valvopatia, estenose aórtica. Então, a radioterapia do hemitórax esquerdo, eu como ecocardiografista vejo que o coração realmente sofre, assim, é visível. Fibrose que causa, as válvulas sofrem muito. Mas vocês estavam falando, eu estava aqui pensando que a gente começou o episódio perguntando da importância e, nossa, assim, é muito importante, porque nós, como cardiologistas, que não somos especialistas dessa área, sabemos o que sobre isso? Já estamos aprendendo aqui. Estamos aprendendo muito. A gente não sabe, a gente sabe muito pouco, né? Então, vocês foram, acho que, humildes quando falaram sobre quando encaminhar, mas eu acho que todo paciente, quando a gente não sabe, a gente tem que encaminhar para quem sabe, se há possibilidade, óbvio. Porque o conhecimento que vocês têm do que, da medicação, do que trata, né, qual que é o câncer e do que pode causar, o cardiologista clínico, ele não sabe. Então, ele, tá tratando câncer X, com medicação Y, mas eu não sei o que é que isso causa, né? O especialista que tem que estar ali para acompanhar esse paciente. Então, quando há possibilidade, a importância dessa especialidade na cardiologia é de 100%, não é? Sim. É bom é isso, a gente vai vamos educando e falando sobre o tema, mas é o que eu digo, você mesmo que não tenha, olha, e aí você já orienta um onco que às vezes vai estar desesperado, porque, nossa, quantas ligações a gente recebe? A pressão do paciente está em 18, para eles é um grande desespero. Pra gente que é cardiologista, né? Olha, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem, manda pra gente, a gente vai arrumando. E é natural, gente, cada um no seu nicho. Eu super falo assim, venha que a gente venha, mande os pacientes pro cardiologista, façam essas parcerias, porque isso ajuda. Acho que existiu por muitos anos um certo receio, né, da equipe de onco e tudo, porque muitas vezes o que acontecia, para tudo, né? Então, acho que... Suspendia o tratamento, aí eles ficavam receosos de encaminhar. Assustados, de pensar assim, poxa, eu vou colocar mais um profissional que vai interferir no tratamento do meu paciente. Mas não é mais bem assim. Não, a gente acha que essa barreira vem se quebrando com muito. certeza. Eles entendem hoje mais realmente como uma ponte mesmo.
Enfim, então Não, acho que hoje, isso é- hoje existem linhas de cuidados, né, cardio-oncológicas dentro de centros oncológicos. Então, isso nos Estados Unidos, né, São Paulo, aqui em Sergipe tem. Então, assim, hoje já... Na Bahia também, óbvio. Então, assim, hoje a gente já está mais comum, assim, não é tão simples, mas hoje já existe, sim, parcerias muito bem-sucedidas, né, de caminhos e linhas de cuidado que a gente consegue agregar. É disso que a gente falou, de fazer uma avaliação, de ter alguns segmentos periódicos, né? De quando tem alguma intercorrência, a gente também ser acionado. Então, hoje o paciente também acaba entendendo, porque antes, logo no começo, o paciente chegava para mim, ele, por que eu estou aqui? Se eu estou tratando uma doença oncológica. Sim. Ele mesmo não sabia, eu não estou entendendo por que eu estou aqui. E aí, a cada consulta era uma explicação justamente nisso, porque aí também na consulta a gente vai educando, porque o paciente, ele vira um disseminador também. Então, o paciente que teve essa oportunidade, né, essa chance, ele percebe que o tratamento é diferente no sentido do apoio, do suporte, e ele também é um propagador disso. Então, acho que hoje, 10 anos depois, né, já tem um cenário bem melhor, e eu acredito que isso só vai melhorar daqui para frente. E pensando na perspectiva do paciente, né? Imagina, você tá ali vivendo uma doença oncológica e de repente uma doença cardiovascular. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, assim... As duas com alta morbimortalidade. Exatamente. Exato. Então, assim, é um paciente já muito mexido, então você tem que fragilizado, então a gente também entra na nossa área você saber falar sobre tudo isso, porque é muito assustador. Sim. Você tá tratando, imagina, um câncer de mama, e aí você recebe uma química que é pra te curar, e de repente você tá com uma fração de ação de 20%. E aí muda tudo e vira a sua vida de cabeça para baixo, né? Então, assim, é uma área muito bonita nesse sentido, que a gente tenta realmente acolher nisso tudo, porque é muito difícil, né? Então, o paciente, quando ele passa por essa experiência com a gente, eu acho que muitas vezes eles... Agora eu entendi. Isso. Né? Por que eu tô aqui, eu consigo entender. Poxa, eu queria ter... Muitos me falam assim, eu queria saber disso antes. Né? Mas, enfim, esses 10 anos estão aí, mostrando que vem evoluindo e a tendência é evoluir mais. E a gente tá aqui mais, agora, né? Então, assim, isso é uma coisa... Isso é sensacional, assim. A gente tá podendo falar com vocês que são formadores de opinião, que fazem educação médica. Então, esse momento aqui é muito legal, porque isso pode mudar a vida de muitas pessoas. Sim, sim. Sabe? Então, de novo, só agradecer por estar aqui e a gente tá falando de algo que a gente gosta pra caramba. Tá vendo como a gente gosta, né? Olha o brilho no olho. Você que está escutando, então, você tem a obrigação moral de encaminhar esse episódio no seu grupo de cardiologistas ou de colegas médicos aí para difundir esse conhecimento de qualidade aqui que doutoras Juliane e Clara estão nos passando hoje. Exatamente. Puxando o gancho, vamos falar sobre o diagnóstico. Vamos lá. Né? Vocês falaram super bem do que pode causar. Pode causar tudo, basicamente, né? Mas se a gente for pensar em ferramentas para estratificar com exames esses pacientes, a gente vai partir ali de um ecocardiograma. Tem exames laboratoriais e aí entra os peptídeos natriuréticos, troponina, mas eu acho que o grande exame é o ecocardiograma. Vou puxar a sardinha para mim e para Clara. Vamos puxar, né? O diagnóstico, o ecocardiograma, ele vem ali para a gente ter um basal e ter um acompanhamento para fazer o diagnóstico se houver alguma alteração, seja valvar, seja de função ventricular ou alguma outra alteração, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que, eu lembrei agora que Luiz ontem, a gente estava lendo o roteiro e Luiz me fez uma pergunta muito interessante. Faça essa pergunta aí agora, Luiz. A importância do ecocardiograma 3D para a gente, porque a diretriz brasileira de 2022, ela sinaliza que preferencialmente o exame para estratificar o risco cardiovascular desses pacientes deve ser o eco 3D. E eu fiquei com aquilo na cabeça e recorri à minha esposa que estava do meu lado na hora e diga qual é a grande diferença do eco 3D para o eco com strain nesses pacientes. O eco tridimensional, o 3G, o próprio nome já fala, né? Ele vai avaliar aquele coração como um todo, tridimensionalmente. O eco bidimensional, o 2G, ele está avaliando ali a estrutura em 2 cortes. Então, seja avaliação de volume, seja avaliação da função miocárdica, VE ou VD, sempre o 3D vai ser melhor, ele se equipara à ressonância magnética, mas está muito restrito a bolhas de ensino no nosso país, né?
Nós aqui, nós 4 fizemos formações nessas bolhas, então a gente teve contato, o que é muito legal, mas quando a gente vai para o nosso Brasilzão, e no nosso Instagram do Clube da Cardio, a gente tem contato com o pessoal de todo canto, e a gente sabe que não é A realidade. não é a realidade. E que triste, né? Assim, a gente espera que um dia seja, mas não é a realidade. Então, a grande diferença, te respondendo, do tridimensional para o bidimensional é justamente isso. No bidimensional, pensando em fração de ejeção, pelo Simpson, a gente vai estar supondo que o ventrículo tem uma forma elipsoide. Então, o Simpson, ele coloca lá numa fórmula, e vai depender também de janela acústica e do operador. Então, é um exame operador dependente. No tridimensional, e hoje em dia nós temos softwares muito interessantes que a gente aperta só um botão e ele nos dá a estrutura tridimensional, ele não vai fazer suposição geométrica, ele vai ver aquele ventrículo como ele é. Então, ele vai ver o volume diastólico final, o volume sistólico final, vai ver o quanto foi ejetado e vai me dar a fração da ejeção. Então, não tem suposição, essa é a grande diferença. Mas a gente não tem essa realidade para todo mundo. E o que as diretrizes falam em relação ao diagnóstico de cardiotoxicidade, que a gente tem que chamar atenção, é o strain, né? Que é a avaliação da deformação miocárdica. E também não é tão disponível assim, mas já é mais popularizado, já está aí há bastante tempo, tem muitos mais estudos em relação ao strain. Mas eu acho que a gente deveria focar aqui no nosso episódio de falar sobre variações desse strain, né? Porque a gente precisa ter um basal antes do início do tratamento, mas variações, quanto de variação de strain a gente leva em consideração, né? Assim, puxando um gancho, pensando como desde o início aí, você falando de eco. Eco entra aí como um C na diretriz, realmente é relevante. Mas vamos pensar, voltando à primeira pergunta, não é para todo mundo. Daí a importância da consulta baseline e da avaliação de risco, certo? Sim, justo. Então, acho que é por isso que às vezes as pessoas até não entendem, mas por que essa consulta é tão importante? Porque a partir do risco que eu imagino que aquele paciente tem de desenvolver cardiotoxicidade, seja por questões inerentes ao próprio paciente, seja pela medicação, eu vou fazer um planejamento, né? Então, olha, a paciente ela tem risco tal, a droga tem risco tal. Como é que eu vou monitorar esse paciente, né? Tá. Então, o eco, o eletro, ou pedido de exame de sangue, ou a troponina, vem muito daí. Porque, assim, isso, querendo ou não, é muita opinião de especialista, né? A gente sabe que, eu vou dizer assim, a diretriz de cardio-onco é uma diretriz muito maravilhosa, foi uma grande conquista, mas 70% dela é muita opinião de especialista. Sim. Então, você vai fazer aquele planejamento, né? Então, quando a gente pula essa etapa, o que acontece? Quando você não tem o risco, muitas vezes você não tem esse planejamento, e aí, por exemplo, eu adoro a ferramenta Echo Constrain, como cardio-onco, né? Puxo também essa sardinha, mas muitas vezes, quando eu já recebo um strain alterado, e que eu volto, eu falo, qual é seu eco basal? Não tem, ou é o eco que não tem o strain. Então, isso pode confundir muito, né? Então, assim, eu acho que a despeito, né, de ser ainda não é um tema, vamos dizer assim, extremamente... Não, todo mundo tem que ter strain. A gente que faz, a gente, se puder, a gente dá a preferência que tenha, a gente dá a preferência. Claro que não é uma coisa assim, condição sine qua non, né? Não. Mas ele é um marcador mais sensível, né? Ele é um marcador precoce, porque se a gente está falando de deformidade, ele vai se alterar antes do que a perda de função calculada pelo Simpson, por exemplo. Então, quando a fração de ejeção pelo Simpson está reduzida, a alteração da função sistólica já está alterada há algum tempo. Então, o strain, ele vem como um marcador subclínico, né? Mais precoce. Mas assim, a gente tinha muita esperança, assim, eu não sei se é para ver esperança, a gente botava muita fé, e até o SUCOR, né? Que foi um trabalho randomizado que aconteceu aí, e que justamente pegou uma população de pacientes de câncer de mama que receberiam antraciclina. Uma das questões desse estudo é porque pegou uma população de baixo risco. Né? Então, se eu pego uma população de baixo risco, a taxa de a incidência de cardiotoxicidade vai ser baixa. Então, talvez a ferramenta não faça tanta diferença. Exato. Aí pegou de baixo risco e fez o acompanhamento com um braço guiado por strain e no outro guiado por fração de injeção, né? Método de Simpson habitual. E acabou que tanto no follow-up de 1 e 3 anos não teve tanta diferença do ponto de vista de incidência de cardiotoxicidade. O que aconteceu foi que no braço strain, os médicos eles acabavam fazendo mais cardioproteção. Isso foi um lado bom, mas por outro lado também acabou tendo mais interrupção de tratamento, porque justamente como o strain variava muito, então às vezes isso gerava interromper tratamento, pausa. Vamos reavaliar, vamos investigar. Então isso também tem esses dois lados. Eu acho que assim, eu uso muito o strain, acho que todo mundo que faz cardio-onco,
E o strain não é só para cardio-onco, né? Para doença coronariana também ele é legal. Mas, assim, para cardio-onco em si, eu acredito ainda que ele é uma ferramenta muito boa, porque ele é subclínico. Então, assim, um strain bem feito, que também é uma outra coisa, porque ecocardiograma é um exame operador dependente. E janela dependente. Janela dependente, então depende do paciente também. Mas quando bem feito, ajuda demais, assim... Quantas pacientes ou pacientes a gente já viu que tinham strain, que a gente teve, assim, a sorte de ter o strain basal e a gente vê essa variação acontecendo. E aí, quando essa variação acontece, aí é uma janela de oportunidade que a gente pode começar a tratar com beta-bloqueador, com IECA, BRA, antagonista mineral-corticoide, ICGLT2. Mas uma das limitações do método, né? Você que trabalha com isso, você sabe, paciente oncológico. É o cara, muitas vezes, que vomitou no dia anterior, o cara que tá mais hipervolêmico, que recebeu... E tudo isso a gente sabe que já faz alteração do strain. A questão hemodinâmica interfere muito no strain, né? Quando eu posso, eu sempre peço para que seja o mesmo operador. Sem dúvida. Quando eu posso. É o ideal. Operador, é o ideal. Mesma máquina, até máquina, tá? Até a máquina, sim, porque cada máquina tem um valor de... muda a avaliação. Exato. Então, a gente tenta fazer isso, essa educação com o paciente. Mas, assim, em teoria, pela diretriz, tá o quê? Qualquer variação do strain, né? Queda de 15% no número relativo ao baseline, ele já considera isso uma caixa de toxicidade. Subclínica. Então, subclínica. É uma variação do strain. A variação do número. Em É. 15%. Não é abaixo de 15%. É variar em 15%. Em relação ao baseline. Em relação ao baseline. Então, tem que ter um baseline, né? Tem um baseline. Porque a gente está lidando com variação. Não é um número estanque, né? Absoluto. Só para quem está nos escutando, pessoal, por exemplo, o strain basal era 20, caiu para 15, então teve uma variação de 5. É 5 sobre 20, o quantos por cento? Então, 5 de 20 é 25%. Em teoria, vai se chamar de uma caixa de toxicidade subclínica. Mas também, só para quem está assistindo, vou interromper tudo para... Não, é um momento de, eu digo assim, luz amarela. E aí, será que está acontecendo alguma coisa? Como é que tá? Vou talvez, como ela falou, é um momento oportuno para começar alguma coisa de medicação, vamos avaliar esse paciente talvez mais perto. Por isso essa questão do planejamento. Eu planejei fazer eco a cada 3 meses. Mas o strain caiu muito nesse último. Então, talvez não. Vou mudar e daqui a 1 mês eu quero de novo. Então, assim, o eco te ajuda muito nisso. Aí, puxando talvez eu acho que para troponina e BNP, NT-proBNP, né? Os estudos são um pouco mais conflitantes, né? Assim, a gente acaba pedindo alguns casos, mas quando você vai olhar em evidência, é um pouquinho mais conflitante. NT-proBNP barra BNP tem menos, vou dizer assim, tem um pouco menos do ponto de vista de diagnóstico, né? Eles falam que ajuda a guiar naquela questão prognóstica, você tá ali acompanhando. E troponina, hoje em dia, tem alguns trabalhos que já foram mais negativos. No passado, nos clássicos de Cardinale, ela seguiu muito por troponina, acho que entrou, né, no nosso rol aí. Que ela via que os pacientes que alteravam troponina de forma precoce eram aqueles que tinham maior risco de perder função. Exato. Então, na coorte dela, mas isso não foi reproduzido depois em outras coortes. Mas, assim, o BNP, os peptídeos natrioléticos, né, como o ProBNP, eles ajudam muito. Porque, imagine um paciente oncológico que está em um tratamento que tem dispneia. Então, você não sabe se é dispneia, se é fadiga, né? Fica aquele cenário meio bagunçado. Então, assim, o BNP, ele ajuda, assim, porque se de repente ele vem alterado, não é só uma fadiga, né? Não é, talvez, alguma complicação pulmonar. Então, isso já te dirige mais. E a gente sabe que, por exemplo, mama, algumas coortes de mama demonstram que naquelas pacientes que usavam inibidores de HER2, quando você vai acompanhar pelo BNP, tem mais sentido, tem um sentido, ele tem uma especificidade maior nesse subgrupo. Porque mama é um grupo super estudado, assim, até pela prevalência, né? Então, a gente consegue ter mais dados. Só que a gente não consegue extrapolar para todas as outras neoplasias. Mas, de uma forma geral, ele vai ajudar nesse diagnóstico diferencial. E a troponina, ela é extremamente importante, talvez em um cenário, assim, que eu gostaria de destacar. Quando está em uso de imunoterapia. Porque, do que a gente já falou anteriormente, a miocardite imunomediada, né? Uma miocardite autoimune, ela é rara, mas ela é muito letal. Ela é letal em cerca de 60%. Então, esses pacientes que desenvolvem é uma emergência que a gente precisa. E é uma emergência para identificar e tratar. E a troponina, nesse cenário, já se mostrou importante, porque ela é um dos marcadores que se altera de forma precoce. Porque, por exemplo, o eco
é mais ou menos jogar uma moeda para cima. 50% altera e 50% não altera. Então, de algumas coortes de pacientes que desenvolveram, o que é que a gente viu? Que o eletro altera, muitos deles podem ter taquicardia, sinusal ou até bloqueios, e a troponina, em grande parte deles, 90% dos pacientes têm troponina alterada. Então, talvez aí seja o disparo para que a gente acenda uma luz, que esse paciente tenha um risco maior. Tanto que existe até algumas recomendações, né, de algumas sociedades que nesses pacientes que estão sendo propostos a imunoterapia, a gente tem uma troponina baseline. Porque se ela alterar durante o tratamento, ali já pode ter alguma coisa acontecendo para que a gente suspenda a medicação e realmente comece a tratar, porque é um cenário de letalidade muito alta. Inclusive tem um score de risco recente, né? Que Exato. eles propuseram algumas variáveis para poder você considerar maior risco de miocardite, de imunoterapia, e a troponina entrou. Mas eu acho que a mensagem, assim, troponina, BNP, são ferramentas relevantes. O peso maior é no eco, realmente. Eu acho também. E ainda fica muito ali na fração de ejeção, que aí só para complementar conceitualmente, né, é quando há uma queda de pelo menos 10 pontos da fração de ejeção pelo Simpson e que cai abaixo de 53%. Né? Pela ACE 53, né, que e pela 50. 50. Pela diretriz ecocardiográfica, 53 e a de onco 50. E a clínica de 50. Mas se cair 10%, né, gente? Mas se cair 10%, independente de ser 53, 50, não né? vamos brigar. Nosso cabelo já fica em pé. Exatamente. 51 vai dar caramba. Com relação ao diagnóstico, acho que a gente está satisfeito. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não. Bora para conduta. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Condutas, tipo assim, vamos prevenir. Já me ocorreram novas perguntas aqui que vão além do nosso roteiro, que eu não vou poder sair desse episódio sem saber, pessoal. Vamos lá. Quando é que a gente suspende o tratamento oncológico por conta da cardiotoxicidade? Boa. Isso aí é importantíssimo. A gente suspende quando realmente tem uma queda de fração de ejeção importante. Mas vocês acabaram de falar que 10% já é uma cardiotoxicidade. Mas hoje a gente tem um cenário que é muito interessante, que eu, assim, gosto muito, que é cardiotoxicidade permissiva. É um conceito que foi surgindo. Por quê? Porque a gente foi aprendendo, né? Foi conhecendo como é que manejava esses pacientes e hoje em dia, para a gente suspender o tratamento, hoje a gente suspende quando tem disfunções muito importantes, abaixo de 35%, por exemplo. Em pacientes com 40%, 50%, muitos desses pacientes, se tiverem sendo bem acompanhados por cardiologistas, cardio-oncologistas, a gente consegue otimizar o tratamento, né? Tratamento pensando em disfunção ventricular e manter o tratamento quimioterápico. Abaixo de 35, aí realmente é um corte que a gente precisa parar e analisar o que é que está acontecendo. Se realmente é uma cardiotoxicidade, porque muitas vezes pode ser uma descompensação da doença coronariana, por exemplo. Né? Porque foi provocada pela própria doença neoplásica ou pelo tratamento. Então, esse aí vai ser um cenário que a gente vai ter que interromper, pelo menos por hora, investigar e ver o que é que causou e para daí tratar e reavaliar. Eu acho que é importante falar que, assim, interromper e analisar. Não interromper e dizer assim, interrompeu, acabou. Né? Porque momentaneamente. É momentaneamente, né? Porque a gente, né? Que seja. Agora, o adendo aqui depende também do tipo de quimioterápico. De quimioterápico, com certeza. Essa questão do conceito de cardiotoxicidade permissiva, que eu também adoro, sou fã. Ela aqui foi a autora de um trabalho interessantíssimo, que a gente gosta muito desse trabalho. Eu vejo muito por ele, mas assim, tem muito estudo para terapia anti-HER2, né? Isso. A boa parte desse trabalho, porque a gente sabe que lá a gente chamava isso de uma cardiotoxicidade mais reversível, né? Que a gente não usa tanto esse conceito, mais esse nome. Mas a gente entende que terapia anti-HER2 tem um componente mesmo de melhorar, mas melhora. Assim, melhora, né? Reverte, né? Reverte. Antigamente tinha assim, que algumas medicações que eram irreversíveis e outras reversíveis. Exato. E foi vendo que não é bem assim, que depende muito do diagnóstico. Na época da minha residência eu estudava, era assim. Mas assim, realmente a terapia anti-HER2 é a gente que trabalha com isso, realmente eu acho que eu não tive uma paciente que não reverteu realmente, ou pelo menos recuperou muito a sua fração de ejeção. Antraciclina é um pouco diferente, né? Então, realmente, tem antraciclina, quando a gente consegue identificar, porque, veja, a maioria dos pacientes está falando aqui de mama ou linfoma, são 4 ou 6 ciclos, né? Então, muitas vezes, você não consegue identificar naquele momento da quimioterapia, tá? Porque a antraciclina, para vocês estão, né, adquirindo essa informação de cardio-onco toda hoje, a grande incidência de cardiotoxicidade é no primeiro ano. Tá? Mas não necessariamente é durante aquele ciclo que o paciente acabou de receber a medicação, né? Pode ser tardio. Pode ser nesse primeiro ano e, na verdade, pode ser 10% dos casos, pode ser
ad eterno, assim, ao longo da vida Ao dessa longo da paciente. vida. Em algum momento ele pode abrir um quadro Pode de abrir. disfunção ventricular. E aí, claro, que vai ser difícil você lembrar disso naquele primeiro momento, você vai excluir o que é mais comum, né? DAC, hipertensão, etc., doença valvar, enfim. Mas assim, então às vezes a antraciclina, o que acontece na prática, acontece ali naquele primeiro ano, e muitas vezes até quando já chega no cardiologista, o tratamento até já terminou, né? Isso. Ou o oncologista foi naquele momento ali entre o terceiro, sei lá, nesses 4 ou 6 ciclos, ele falou, aconteceu isso aqui, vamos suspender. Porque a maioria dos protocolos de antraciclina não tem mensal ou trimestral como é anti-HER2, entendeu? Anti-HER2, o próprio oncologista, por mais que não chegue na gente o paciente, né, Ju? Ele já pede os ecos, porque isso é meio que uma coisa que já tá muito sólido. Sedimentado, Isso, né? entre os oncologistas. Porque, Antraciclina, né, não fez tem... parte do desenvolvimento da molécula, entendeu? sim. Então, no trabalho oncológico que testou a Exato. eficácia dos inibidores de HER2, eles tinha perceberam essa que segurança. poderia ter cardiotoxicidade. Então, eles recomendam, em bula, inclusive, que seja feito o ecocardiograma a cada 3 meses. Então, o oncologista, ele já pede Ele já nesse pede. cenário. Então, Em por isso que outros você detecta cenários... mais, né? Acaba detectando. A antraciclina não Isso. tem necessariamente esse protocolo. A gente, assim, eu tendo a usar muito quando começa a aumentar muito a dose acumulativa, né? Passando ali de 200, 250, você já fica, Isso. olha, a partir de agora, porque cada dose sempre está sendo acumulada. Eu vou pedir, aí você pede acima de 250 a cada 100. Às vezes você pede assim, Isso. cada sociedade vai variar na recomendação, mas não Isso. foge muito disso, né? Então, muitas vezes o que pode acontecer é que não vai ser detectado, ou realmente quando já abriu uma IC franca, né? Sim. Uma Que eu acho que chama a clínica. atenção do oncologista. Isso aí falando como é o cenário real, que você não passou por aquela avaliação inicial, você está fazendo seu tratamento contra a ciclina, e de repente a paciente abre um quadro de C. Começa uma dispneia, que eu acho que, claro, aí o oncologista ele sabe. Tá usando antraciclina, começou a dispneia, vou ter que pedir um eco para ver o que aconteceu, né? E aí ele pede, avalia e tá lá. Né? Então, nessa hora a gente vai tratar, e é mais difícil pensar nesse conceito de cardiotoxicidade permissiva, às vezes, nesse momento, entendeu? Sim. Porque muitas vezes já é final do ciclo, ou já acabou, ou já tá faltando uma dose, e o próprio onco fala, não, às vezes... Aí depende, né? Caso a caso. Depende, caso a caso. É. É uma discussão, assim, de multidisciplinar mesmo. Sim. Porque depende de como cada paciente vai responder. Exato. Isso é num cenário de disfunção ventricular, mas a Isso. gente tem outros cenários de hipertensão mal controlada, que hoje está Exato. cada vez mais comum. A gente tem inibidores de VEGF, que são inibidores da angiogênese. Então, essas medicações são vasculotóxicas e são usadas em diversos tipos de neoplasia. E muitas vezes, assim, pode parecer bobo, mas assim, a hipertensão é de difícil controle mesmo. Os pacientes chegam com pressão sistólica de 180, de 200, e no meio do tratamento, um tratamento muitas vezes que ele está respondendo. Então, às vezes a gente vai ter que parar ali momentaneamente, vamos parar, vamos ver quais são as medicações, o que é que a gente pode fazer aqui para ajustar, para que ele volte. O intuito é sempre que retorne o tratamento. Exato. A gente acaba não retornando em alguns cenários específicos, né? Com perda de função que realmente não melhora, né? Aquele paciente que está mais grave. Então, de uma forma geral, hoje, né, com o entendimento que a gente tem e a experiência que foi sendo adquirida ao longo dos anos, a grande maioria dos pacientes a gente consegue adaptar e discute com o onco se há alguma outra possibilidade ou alternativa, né? Perfeito. Na prática, vocês veem a fração de ejeção melhorando depois, por exemplo, caiu para 40% a fração de ejeção do paciente, cardiotoxicidade permissiva, o paciente precisa do tratamento oncológico, está nas primeiras sessões, vamos manter, mas em paralelo, pelo que eu entendi, a gente começa concomitantemente o tratamento para IC. Isso. Sim. Na prática, vocês veem melhorando, mesmo continuando o tratamento para o câncer? Sim, Sim. sim. Interessante, né? Porque você legal, tem um fator causal Causal. que continua e ainda assim as medicações realmente são Sim, cardioprotetoras. alguns, assim, por exemplo, essa é uma medicação que ela é muito usada, tem muitas pacientes metastáticas que tem que ficar usando de forma contínua. É uma terapia contínua. Então, nessas pacientes, por vezes a gente vê uma montanha-russa. Melhora, piora, daqui a pouco agride de novo e vai. Mas a gente, de uma forma geral, a maioria ou estabiliza, não continua caindo, e uma parte delas consegue recuperar a função e continua o tratamento. Alguma Nesse das 4 cenário, medicações do quarteto fantástico da IC que vocês veem um benefício na prática maior, beta-bloqueador? Olha, assim... Para escolher o porque, primeiro que eu começo. Tem 2 cenários, né? Tem cardioproteção É. e aí tratamento de ser mesmo, ser. né? Aham. É. Cardioproteção, que a gente... Aí, pensando assim, cardioproteção, qual é o cenário? Cardioproteção é aquele paciente de alto risco ou muito alto risco pelas nossas avaliações do baseline, que a gente pondera começar uma Estatina. cardioproteção para poder
vamos, né, diminuir o risco de uma cardiotoxicidade. Então, essa é uma coisa muito estudada na cardio-onco. Infelizmente, os resultados não são, vamos dizer assim, né? Animador. É isso. Tem uma meta-análise, né, publicada, não me lembro se foi ano passado, mais ou menos 1.000 pacientes, porque tem muito estudo IECA, BRA e beta-block. Então, Uhum. mas tem, aí são diversas formulações, mas que eles demonstram, assim, que de uma certa forma, essas medicações como cardioproteção, você consegue diminuir a queda da fração de ejeção, né? E assim, Entendi. mas vamos lembrar que é estudo, às vezes, assim, 2%, 3%. Que talvez essa queda não tenha um impacto clínico. Clínico. Exato, né? seja porque É essa foi importante. isso que a meta-análise trouxe. Você diminui a queda da fração de ejeção, mas eu não diminuo a incidência de cardiotoxicidade. Entendi. Entendeu? Mas a gente não deixa de usar, tá? Na prática, Certo, se você tem um paciente que é de alto ou muito alto risco, de uma certa forma, né, Ju, sempre cabe um IECA, beta-blocker, porque ele Isso. já tem possivelmente uma hipertensão, Exato. que seja, ou uma dislipidemia que a gente já bota a nossa torvastatina, né? Uhum. Trabalho Que, agora mais é, recente. que aí, existem isso aí. alguns trabalhos, um Exato. trabalho mais recente que é o Stop-CA, Exato. Uhum. que demonstrou que nos pacientes com linfoma, Sim. né, aqueles que não tinham uma indicação clara De de estatina, Uhum. e por ter linfoma foi introduzida a estatina pensando nos seus efeitos pleotrópicos e foi visto que nesse subgrupo de pacientes que usou estatina, houve uma diferença, assim, não houve uma queda tão importante da fração de ejeção, mas assim, isso é um desfecho secundário, né? Uhum. Clinicamente, será que isso vai ter um impacto? A Não gente não sabemos. sabe Tem dois ainda. outros trabalhos com estatina, Né? que É. foi o Prevent e foi o Spare, né? É. Que acabou não tendo essa relevância. É. Mas é o que a gente pensa desses trabalhos, pelo menos quando a gente analisa, né, de cardioproteção. Eu tô falando cardioproteção É. ainda. Uhum. É que talvez a população estudada não foi de alto risco, entendeu? Isso. Sim. Eu acho que a maior crítica a esses trabalhos, eles pegam geralmente Todo mundo. meio que todo mundo É isso. mama. E não é que- todo mundo igual, né? Não é todo Não mundo é. igual. É muito estudo. É uma crítica. Outra que eles falam, que eles não sabem se, por exemplo, a antraciclina é uma das mais estudadas, se realmente a lesão dela, miocárdica, tem associação com bloqueio neurohormonal, entendeu? Se você, né, você fazer a atuação no bloqueio neurohormonal, se isso vai mitigar o efeito da antraciclina. Até pelo Que pode mecanismo ser- fisiopatológico Exato. da agressão da antaciclínica, Uhum. que Por é exemplo. com radicais livres, que é Exato. com ferro, né? uma então, coisa mais celular. É uma né? coisa mais celular. Então, será que eu vou dar um beta-bloqueador e isso vai proteger? A gente tem trabalhos e meta-análise muito interessante no cenário da antraciclina com o quelante de ferro, que um dos nomes, o nome comercial que tem, sem conflito algum de interesse, é o Cardioxane, Sim. e que, por exemplo, na hematopediatria, ele já entra junto com a quimioterapia. Olha só. Porque ele, nas crianças, porque se a gente parar para pensar, essa criança tem um tempo de vida, né, grande. Então, nos protocolos pediátricos, ele já entra junto com a antraciclina. Nos pacientes, assim, adultos, né, fora desse cenário infanto-juvenil, a gente pondera. Na bula, é em cenário metastático. Por quê? Porque eu vou exceder a dose da antraciclina, né, que dita segura. Não existe uma dose segura, mas a gente sabe que o corte ali em 250 miligramas por metro quadrado, acima disso, o risco começa a ser maior. Ele começa a ser exponencial. Exponencial. Então, nesse cenário, seria interessante a gente já adicionar. E isso, na prática, a gente tem uma meta-análise que foi feita por uma autora brasileira, uma cardiologista. É. Foi publicada no Jack Cardio Oncology, que é uma revista só de cardio-oncologia da família Jack, e que ela demonstrou que nas pacientes com câncer de mama, ele tinha um benefício para diminuir a incidência, né, de insuficiência cardíaca. Bem impressionante, E né? num número expressivo. É. E, além disso, ele não interfere na eficácia do tratamento oncológico. E era um medo que os Porque isso era um oncologistas medo Sim. que o oncologista tinha de usar essa outra medicação Aham. e, de repente, trabalhar o tratamento. Então, cada vez mais a gente vai tendo uma evidência que, em alguns cenários, a gente pode adicionar alguma medicação e que a gente consiga ter um efeito cardioprotetor. Eu abri essa aba, né, de cardioproteção, porque eu acho que ela é muito interessante. Ela é assim, um tema palpitante de fóruns de cardio-onco, porque você tem esses trabalhos, como esse, né, com o Cardioxane, que é tão relevante. Às vezes a gente está lá discutindo muito beta-block. Que a gente às vezes brinca, por que a gente não está tratando? Porque, assim, vai chegar na nossa prática, deve ter chegado na dela, e chegou já na minha, uma pessoa que tem fração de ejeção de 45%, porque é uma minhoca isquêmica, e que descobriu um linfoma, e agora eu preciso usar antraciclina. Libero. Era a minha próxima pergunta. Tá vendo? Ela leu seu pensamento. E é muito difícil. E você fica assim, poxa, eu vou... eu acho que esse cenário, às vezes você olha assim, cara, o que eu faço agora? Qual o passo que eu dou? Porque esse paciente precisa, Sim. mas ele já é um paciente que já tem
né? Uma miocardiopatia. E ele Talvez- não está em nenhum estudo, né? Não. E esse é um grande problema. Imagine você fazer um estudo randomizado de pacientes oncológicos Isso. que desenvolveram cardiotoxicidade É. e aí eu vou começar a tratar. É muito diferente do que a gente está acostumado na cardiologia, de 11 mil pacientes, 7 mil, 8 mil. 20, a gente é rico, né, na cardiologia. Eu brinco com os dois mundos. Na cardiologia eu sou rica, muito ensaio randomizado. Aí eu vou pra cardio-onco e ligo pra todas essas pessoas assim. E dali, eu tô com caso aqui. São dois mundos. Mas assim, é vivendo. E você vive isso. E talvez você, como cardiologista, vá viver isso. Não, sim. E aí é o que fazer nessa E hora, talvez né? a palavra não seja liberar, puxando o gancho que Ju comentou no sem início, dúvida. não é É. libera ou contraindico, os riscos são esses, vamos Exato. acompanhar mais de perto, porque Perfeito, um paciente com risco Aí, mais ó, alto de evoluir Você com já algum... tá... Já, sem Deixa a SBC né? abrir a prova para a área de atuação. Você pegou o espírito da coisa, porque normalmente é isso que a gente faz. A gente apresenta o risco ao onco, ao paciente, óbvio. Sem dúvida. A família do paciente compartilha todo Compartilha e mundo. vamos junto. Exato. Isso aí. Acompanhando de A gente perto. fala, olha, não tem um cenário perfeito pra você. Você vira pra onco, é esse mesmo tratamento que você quer, onco? Tem alguma outra coisa? Não, tudo bem. Paciente, você entende? E bora. Então, bora. Mas, É isso. Mas aí eu vou assim, aí tem às vezes assim, uma série de casos que usou o cardioxane nesse cenário. Aí às vezes você começa a extrapolar, né? É, e aí você vai fazendo realmente indicação de experts, né? Porque assim, se é uma área nova que a gente tem uma dificuldade de fazer os estudos, Exato. seja pelo critério de inclusão desses estudos, então assim, realmente a gente vai ter que ir aprendendo com coortes de vida real. De vida real. Né? A gente tem vários centros oncológicos, hospitais oncológicos americanos, europeus, que têm coortes de segmento desses pacientes e com esse segmento, que aí a gente já vai entrar em outra coisa que é sobreviventes, né? A gente vai aprendendo também como a gente pode personalizar o tratamento. Eu acho que cardio-onco tem uma coisa que é muito bacana, que a gente está falando muito de medicina de precisão hoje em dia, né? Claro. Que é personalização. A cardio-onco, na minha opinião, é uma personalização. Ela é. Não dá para eu chegar e falar assim, gente, todo mundo que está usando traciclina, vamos colocar aqui na caixa d'água, estatina, beta-bloqueador, não tem funciona. como. E a gente sabe que isso não funciona para nenhum cenário, né? A gente querer generalizar uma conduta para cardio-onco, então, porque imagina, depende do paciente, da doença oncológica, do tratamento proposto. Que o tratamento pode ser quimioterápico, radioterápico e tem cirurgia também na jogada. Sim. Entendeu? Então, assim, aqui a gente está falando de uma medicina também de precisão. Então, não é só o que você está vendo a genética, até porque a onco usa muito a genética para guiar o tratamento. Porque hoje em dia a gente tem terapias-alvos para mutações específicas e toda hora está surgindo medicação. Exato. E a gente fica acompanhando. E a gente cardiologia, tendo né? que correr atrás, porque muitas vezes a gente só consegue saber se tem efeito cardiotóxico pós-marketing, lá no mercado. Quando muita No gente caminho. começa a usar, porque naquele trabalho pivotal, não tem. E que é outra coisa, muitas vezes, nesses trabalhos pivotais de oncologia, você não tem um board cardiológico para você adjucar os efeitos. Então, às vezes, o paciente até pode apresentar uma cardiotoxicidade, mas aí quem é que diagnosticou? Quem é que viu? Entendeu? E a forma que eles olham é diferente da nossa, É, né? Vamos exatamente. lembrar aquela... Não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar a efeito adverso da oncologia, até as classificações de hipertensão. Isso. É bem É diferente. diferente da nossa. Olha só. De C, de Interessante. infarto. A gente que trabalha com isso, a gente acaba olhando, o cara bota assim, o 5 pra ele é óbito já, imagina. Até o infarto, como eles classificam, às vezes quando eu dou aula pra onco, eu falo assim, tá vendo, gente? É diferente. A hipertensão pra eles, que pra eles o 1 já é uma hipertensão, sei lá, 16, eu falo, não, pra gente isso já é bem mais grave do que pra vocês. Isso. Então é diferente olhar. Enfim. Eu lembrei agora do Chadisvasc, né? Chadisvá agora. Sim. Para o paciente oncológico, a gente vai utilizar, mas talvez não caiba para ele também. Porque ele não é contemplado. Porque né? ele não é contemplado, Exato. exatamente. E provavelmente ele deve, o quê? Subestimar o risco. Sim, exatamente. Mas aí é um Exato. paciente que sangra mais, plaquetopênico. Olha a confusão. É outra grande confusão. Não, da prática. porque ele sangra e ele trombosa mais. É. Ele tem as duas coisas. Então, Sim. isso é bem difícil da gente estimar, porque a gente não tem scores dirigidos para a população Validados pra oncológica, população. validado para a população oncológica. A gente tem alguns trabalhos que utilizaram o Chadisvasc na época e mostraram que eles realmente subestimavam o risco desse paciente. Então, e também são pacientes subtratados, justamente pelo receio. Então, a gente tem os dois lados. Né? A gente também não consegue quantificar adequadamente e a gente também não acaba tratando adequadamente esse paciente porque ele é subestimado.
Então, isso também é algo que traz uma dificuldade. Muitas vezes o paciente oncológico, quando chega pra gente, ele está subtratado. Mais uma vez, a importância da área de vocês. Muito importante, né? Antes da gente passar pro segmento, eu tenho uma última pergunta. Posso fazer? Faça. Eu acho que eu já sei a resposta depois desse preâmbulo aqui. Mas assim, caiu fração de ejeção, suspendi químio, porque tava, 25%, paciente em classe funcional 3/4. Comecei o tratamento da insuficiência cardíaca, melhorou. Sim. Posso tentar um novo ciclo de químio? Pode. Pode. Essa é a pergunta, às vezes, de $1 milhão. Tô sendo assim, mais simplista dizendo que pode, mas nesse cenário que tudo deu muito certo, Sim, a gente tende a eu vou piorar até certo. essa pergunta. Subiu para 42. Beleza, não normalizou. Isso. A gente tende a liberar, né? Aí muda todo o plano de monitoramento, muda Isso. muito, né? A gente O vai... segmento vai ter que ser muito mais Segmento, próximo. eu tenho um paciente, por exemplo, com anti-HER2, caiu normal, foi para 38, suspensa a primeira vez, comecei medicação PC, subiu novamente 50, reexpôs de novo, caiu de novo. Aí a oncologista, não, eu falei, calma. Vamos de novo, peraí. Aí botamos mais remédio, a gente tentou otimizar, que eu vou até abrir um parêntese. Lembra que você até falou, né? Medicação de C. Tem um certo parêntese em paciente oncológico, tá, gente? É muito difícil, não é igual ao paciente não oncológico. Eu gostaria até de fazer esse parêntese, porque Não, assim, a gente sabe tratar isso, é óbvio, mas no paciente oncológico tem todo um requinte que é muito mais complexo. Pacientes geralmente magros, não tem teto de pressão, a grande maioria, né? Tem questão... diarreia, anêmicos. Aí eu ia falar agora, anêmicos. polifarmácia... O paciente, muitas vezes, né, tem questão de êmese, então é complexo. Não, assim, a vontade que eu tenho louca, lógico, né? Começar logo o Quarteto Fantástico, em dose... Não dá. Muitas vezes você fica naquele ECA, enalapril 2,5. Uma vez. Tipo assim, orando e falando assim, poxa, vai dar certo. Porque você tem muita vontade de fazer tudo, só que esse paciente Mais ele difícil. é muito diferente. Sim. Né? A gente que trata isso em todo cenário, que eu trato isso em todos os cenários, o oncológico, ele traz esse desafio. Muitos pacientes, tá falando tanto aqui de mama, muitas jovens, né? Muito paciente jovem que... Tem outros fatores de risco, elas não são hipertensas, não tem vasculopatia prévia. A pressão dela é 10,6 de base. Exatamente. Eu já comecei Quarteto Exatamente. Fantástico, paciente de base era 9,6. Aí eu falei, meu Deus, como a gente faz isso? Mas fração de são de 20. Tem que tentar, né? Tem que tentar. Eu acho que o que a gente poderia deixar, né, assim, tem que tentar. Tem que tentar. Mensagem, tem que tentar. Não Inclusive, dá pra você respondendo dizer... a pergunta né? de Luísa. Tem que tentar também voltar. Voltar. Então, fechando parênteses, só pra dizer isso. Perfeito. Tratamos, deu tudo certo. Eu acho que sempre a conversa com o oncologista, porque você também tem que acalmar o onco. Ele tá ali, eu compreendo, não é a área dele. Ele pensa, nossa, fez um IC, vou cancelar isso. É uma disfunção orgânica, né? E assim, eu sempre ligo para um oncologista e falo, olha, melhorou tudo, vamos junto, vai dar certo. Eu vou fazer um monitoramento diferente para essa paciente, porque já muda tudo. Aí eu vou falar, eu quero eco a cada 20 dias, eu quero isso. E aí, a gente tende a ter sucesso. Geralmente, assim, os casos que eu tenho foram de sucesso. Agora, sim, tem alguns cenários que a gente não diz de pronto que volta. Por exemplo, aquele paciente que teve uma miocardite por imunoterapia, que é rara, mas que é letal. Exato. Ele conseguiu sobreviver, foi diagnosticado precocemente. E aí, a gente volta, ele agora tá ótimo. Isso a gente não sabe ainda, isso é uma dúvida, assim, todos os nossos fóruns que a gente discute com especialistas daqui, de fora, sempre fica numa mesa redonda, a gente não sabe direito se respõe ou não. Tem alguns grupos, hoje que a gente já foi aprendendo, né, imunoterapia já está aí há algum tempo, que consegue reexpor nesse sistema que Clara falou, né? Vamos junto, monitoramento muito de perto, né? Um paciente de altíssimo risco para ter uma nova cardiotoxicidade, mas isso não é consenso. Então, voltando, né? Evidência científica forte dentro da cardio-oncologia, a gente não vai ter como a gente tem em outras áreas da cardiologia. Então, muitas do que a gente falou aqui vai ser a opinião do especialista. E compartilhar com o paciente. compartilhar Com o paciente e com o oncologista. Então, assim, a gente faz realmente uma reunião multidisciplinar para discutir esses pacientes. Então, hoje em dia, que bom, graças a Deus, está muito mais comum. Então, quase todos os dias eu discuto alguma coisa com algum oncologista e para a gente tentar realmente personalizar para aquele paciente. Então, de uma forma geral, a gente tenta reexpor, mas levando em consideração alguns detalhes, eu acho né? também que é nosso viés. Eu entendo que o cardiologista aqui, ele já fica mais
Pro cardiologista geral, assim, é muito mais angustiante, É mais né? angustiante, porque Com não certeza. tem. A gente fica angustiado e libera. É. A gente faz tudo isso, eu faço todo esse espaço, né? Então a gente, vamos fazer esse plano, vou monitorar, converso com o onco, converso com o paciente, explico o que tá em jogo, o caminho A é esse, o caminho B é Isso, esse. com certeza. Compartilha com o colega. Nossa, quanta gente se liga. Você já teve um caso dessa Uhum. forma? E Legal. tudo bem. Eu fico pensando pro cardiologista. Por isso que eu acho que nesses cenários é aquela coisa, né? Se eu não sei exatamente como opinar nisso, talvez realmente eu precise chamar um colega para me Encaminhar. ajudar. Colega aqui. Sim. Assim como tem muitas áreas na cardiologia que vai chegar ali num ponto, né? Que é um ponto que é difícil. E você fala, poxa, eu preciso de uma ajuda aqui. O Heart porque- Team. O Heart né? Team, O Heart Team, exato. está aí. Eu ia falar isso agora. É, o Heart Team. semanalmente a gente discute casos Exatamente. aqui. Então, sabe? esses pacientes também vão ser discutidos em Heart Team. A gente Sim. está com um paciente agora que vai precisar ter um Heart Team. É um Uhum. Heart Onco Team, na verdade. Mas Porque- a mensagem é discutir, né? Porque discutir, muitos podem falar assim, exato. não, melhor não. É. Não, diga ao oncologista que não é mais para fazer. Isso, você tá. Aí você fechou uma porta que pode ser muito importante para o paciente. Sem Então, dúvida. acho que a mensagem para todo mundo é assim: olha, tudo bem você não saber, tudo bem você não ter experiência com isso. A gente faz isso há 10 anos, tem cenários que são anedóticos, às vezes. Você Isso. fica. Né? Tem uns que eu ligo para elas e falo, Verdade. gente, esse aqui hoje me pegou, viu? E é normal, e é discutir, é buscar em literatura. O que existe? Tem alguém que já viveu isso? Legal. Isso. E muitas vezes falam assim, ó, vamos tentar, vamos ver o que acontece. Claro que compartilhando sempre tudo isso com o paciente e o time da oncologia. Hoje né? a gente tem muito mais grupos, Não né, é. no mundo. Hoje a gente tem revistas de Tem cardio-onco. revistas. Então, assim, a gente consegue ter assim, acesso a cortes de outros países, Estados É. Unidos, Espanha. E tem muita coisa do né, Brasil, né, Itália, Jo? e Acho tem que o muita Brasil coisa é do o- Brasil. O Brasil tem é um muita dos gente, países, assim, precursores É. e uma das lideranças de cardio-onco no mundo mesmo. Então, assim, é uma ciência e também o que é bacana, acho que nos move também. É uma ciência nova que está em crescimento. Então, a gente está participando desse desenvolvimento, né? Assim como vocês que tiveram muitas dúvidas e curiosidades, a gente também lá no começo era da mesma forma. Aham. Então, é algo que sempre está evoluindo e vai evoluir cada vez mais. Então, esse espaço aqui, de novo, gente, isso aqui é muito especial. Não, É muito importante. Tá sendo Sensacional o episódio, né? Né? Estatina profilática para quem vai usar antraciclina, sim ou não? Aí, Se ele tiver dislipidemia, já me ajudou. é, Posso dar aquela roubada? Tem de LDL. Num paciente de baixo risco. Não, baixo risco eu não entraria. Um paciente de É. baixo risco. Acho que baixo tem que risco. estratificar o risco. Não, aí vai estar qual que de você baixo- está falando? Baixo risco de Cardiovascular. Cardiovascular. Olha, vamos lá, eu vou pegar uma paciente aqui, uma anedótica, né? Câncer de mama, que vai receber antraciclina, LDL de 80, Tá. né? Só ela é hipertensa. A gente vamos aumentar o risco dela, né? Vai receber antraciclina. Ela é hipertensa, já teve talvez, deixa eu ver, tem um sobrepeso. um sobrepeso. Peso. Ela vai estar no risco moderado. Certo. Né? Olha, eu tendo a não começar, porque é isso, cardioproteção em paciente de baixo risco ou intermediário, eu não começo tanto, a não ser que já tenha uma oportunidade de tratamento, como eu falei. Já é um hipertenso que, por que não usar IECA e beta-bloqueador? Né? Que já foi mais Isso. estudado, entendeu? Por que não? Vamos mudar essa terapia, eu Isso. aproveito. Muito alto risco ou alto risco, meu consultório, eu vejo se tem espaço e tento fazer, entendeu? Então, Sim. se eu pego esse baseline e falo, olha, essa paciente é de muito alto risco, essa daí... Esse risco que você está falando é do HFA, do Do ICOS, HFA, né? ICOS, isso. Isso, Esse aí que a gente isso, já olha. Então, isso, não é essa paciente que eu falei, vai ser uma paciente de 70 anos, hipertensa, diabética, não vou botar dislipidemia, hipertensa, diabética, obesa, que fuma. Sim. Tá. Se você for Sim. somar tudo isso e que vai receber antraciclina, eu falo, olha, talvez essa aqui vale a pena, Entendi. né? Mas acaba que, se você parar pra pensar, esse risco todo soma também no risco cardiovascular, É. né? No Mas- tradicional que a gente Exato. conhece, É. Mas né? eu acho É. que pensando em cardioproteção, você está pensando numa medicação como cardioproteção. É. Por exemplo, esse exemplo que ela deu, acho que é mais importante conversar com ela sobre parar de fumar. Sim. Acho que vai ser bem mais É. cardioprotetora do que tentar Sim, uma sim. Mas medicação. posso falar né? na prática, Luiz? É isso. Os fatores se confundem. Os scores, confundem. eles ficam Se muito conf- próximos. Aham. É. Então, no mesmo tempo que eu tô ali fazendo HFA ICOS, eu tô fazendo um Prevent Score nele. Exato. Uhum. E Perfeito. olha, essa paciente aqui, esse LDL dela já não tá tão adequado. É muito, né? A gente sabe, é difícil achar aquele LDL do jeito que a gente Aham. precisa, Na nessa média. população que já É vai mais ser, difícil. que vai ser um moderado a alto risco Entendi. Mas sabe cardiovascular, outra né? coisa que eu acho importante a gente falar é mudança de estilo de vida. Sim. Legal. Atividade Isso é muito- física, nossa, isso é muito física, importante. Porque assim, gente, Nós somos também entusiastas, Nossa, né? eu sou apaixonada. Eu também. porque assim, mudança de estilo de vida
é tão importante quanto o remédio. Faz parte do tratamento Faz parte do coração e do câncer, né? Tem dúvida. E você vê que o pessoal da oncologia vem falando Muito o que a gente disso. já fala, né? A gente cardiologia. Mas assim, esse ano, no Congresso Americano de Oncologia, que é um dos maiores congressos americanos, teve na plenária do congresso uma apresentação de um trabalho com o câncer de colo, demonstrando que a atividade física, dentro de um protocolo estruturado, ele dividiu em 2 grupos, pacientes que estavam tratando de forma tradicional e o outro grupo tradicional, mais atividade física regular e estruturada. Só por ter atividade física junto, Sim. reduziu em mais de 30%. Nossa, Aumentou muito. em 30% a A chance desse paciente De sobreviver mais. sobrevida. Faz muita diferença. Sobrevida num cenário de câncer de colo. Então, assim, isso demonstra a robustez que essas mudanças de estilo de vida têm no paciente, que muitas vezes não é enfatizado. Faz aí uma atividade física. Não é, você tem que falar, atividade física é igual a sua químio, no sentido de importância, sabe? Eu não quero colocar assim, esse é tantos por cento, mas assim, no sentido de importância, porque a atividade física, por exemplo, ela modula efeito colateral, os pacientes que se mantêm ativos têm menos efeito colateral de químio, Mantém diminui massa, toxicidade, mantém massa muscular. tem trabalho demonstrando que os pacientes que se mantiveram Mantiveram ativos, né? tiveram menos efeitos tóxicos na medicação. A fração de gestão... Cardioprotetora, Não, né? tem trabalho com fração de Gestão gestão final final. melhor em grupo que se exercitou do que o grupo que não se exercita. Câncer de mama, menos metástase, né? Menos possibilidade de ter metástase. Então, assim, a atividade física como um dos pilares, né, da mudança de vida é fundamental, além da alimentação, além do sono, do controle de peso, né? Essential weight, né? Sempre então, ali naquele... aquele Mas essential faz realmente da importância, vem muito equiparado sim. a Hoje, cada quimioterapia vez em mais, si. a gente está vendo que em todas as disciplinas, todas as especialidades, né? A mudança fala de estilo de atividade vida é fundamental. É tratamento. Então, na cardio-onco, assim, quando a gente vai falar sobre isso, eu sempre coloco, assim, eu tenho sempre um slide que eu coloco. Gente, a gente conversou sobre tudo isso, né? Beta-bloqueador, estatina, mas mudança de estilo de vida, isso é essencial. É essencial para o paciente. Então, aquele paciente que a gente começa lá no baseline, a gente tem que orientar ele em relação a todos esses pilares, porque isso faz diferença tanto do ponto de vista oncológico, quanto do ponto de vista cardiovascular. Sim, sim. Então, É mais uma oportunidade, né? Exato. Então, mais uma vez, assim, por que o meu paciente oncológico vai passar com cardio/cardio-onco? Porque eu também vou falar sobre isso, né? Então, eu vou estar somando. Você vê que é uma coisa muito de trabalho conjunto. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Estamos nos encaminhando já para a reta final. Acho que para finalizar esse episódio sensacional, acho que é importante dizer que esse acompanhamento ele não acaba com a última químio, a última medicação, né? O paciente vai precisar continuar no acompanhamento, no cuidado com o oncologista, mas também com o cardio-oncologista. Vocês querem fazer algum comentário para a gente finalizar? Por favor. Assim, apesar de ser uma área, como a gente falou, né, que as evidências surgem, uma coisa está muito bem fundamentada. Tem muito trabalho populacional. Muito. Isso aí eu vou falar com milhões, já que a gente gosta de números, né? Mostrando que o paciente que teve uma doença oncológica, quando comparado à população não oncológica, ele tem maior chance de ter doença cardiovascular e de morrer por isso. Sim. Isso já está muito bem documentado pelo que a gente falou no início, né? As questões aí de vias que são comuns. Então, claro que esse paciente, eu acho que entra como fator de risco a mais no acompanhamento do seu consultório. Então, tô lá vendo o paciente, você já teve uma história oncológica? Sim. Tá, você foi câncer de quê? Você lembra o que você recebeu de remédio? Foi uma radioterapia? Por mais que você não saiba o nome do remédio, mas aquilo ali entra como um fator a mais. E esses trabalhos populacionais mostram aumento de tudo. TEV, aumento de C, aumento de hipertensão. Então, ataque a arritmias. Exato. Tem tudo, você incrementa o risco. Inclusive, a gente tem algo que é bem interessante. A gente tem uma calculadora também, já que a gente é cardiologista adora uma calculadora. A gente adora quantificar. E isso é muito bacana, porque a gente tenta fazer de forma objetiva. Porque até fica claro para o paciente, fica palpável para ele, né? Quando a gente apresenta um número. Então, assim, o grupo do St. Jude, que é um hospital que tem infanto-juvenil, né, que acompanha a neoplasia infanto-juvenis, eles foram vendo que esses pacientes que tratavam, eles tinham um risco maior de desenvolver hipertensão, insuficiência cardíaca ou arritmias. Então, eles criaram uma calculadora para estimar o risco nessa população de pacientes que já tiveram a neoplasia. Então, também dá para colocar na internet que aparece essa calculadora. Então, é interessante porque nesses pacientes mais jovens, de 30 anos, né, entre 30 e 40 anos, que muitas vezes no prevent vai vir como baixo risco, mas se ele já teve um antecedente de uma neoplasia, que fez uso de alguns
tipos de quimioterápicos, quando a gente coloca nessa outra calculadora que leva em consideração esse antecedente, Sim. é diferente. Você vai ver que o risco é diferente. É um risco maior, provavelmente. Muito maior, exatamente. Que aí as nossas calculadoras que não levam em consideração vão subestimar. Sim. Então, isso é muito importante. O paciente que já teve essa jornada oncológica ter isso em mente. Sim, Que ele precisa de um acompanhamento a longo prazo mesmo. E faz total sentido, porque hoje em dia a gente tá pegando muito jovem, seja Exato. câncer de colo, seja câncer de mama, e vão chegar nos nossos consultórios, né? Vão, de uma forma geral, vão chegar. E não dá para colocar uma paciente que já teve câncer de mama com os 35 anos no Prevent, Perfeito. né? Exato. E achar que ela é baixo risco. Perfeito. Né? E às vezes a gente realmente esquece, né, de perguntar sobre isso, né? Como ela falou, infanto juvenil. Então, às vezes, uma criança que tratou um linfoma ou a Sim, leucemia. lá na E infância. às vezes ele nem Já superou. já superou, É. e ele até quer esquecer, e muitas vezes ele não cita. fala, sabe? Ele não cita, Então, perguntar ativamente. mas perguntar ativamente. Eu acho que faz Exatamente. parte ali da gente perguntar. Se foi hipertenso, Legal. diabetes, que a gente já tem essas perguntas. Se eu já teve já fez algum tratamento oncológico. Mais uma vez, a individualização, né? Que se fala isso Total. hoje, muito saúde da mulher, que eu acho que é um tema também muito legal, outro capítulo. Sim. Mas falar da saúde desses pacientes que passaram por jornadas distintas, né? Então, a jornada oncológica, ela tem um fator pra gente. Então, aí, respondendo, então, começamos falando na estudo populacional, existe essa relação, como seguir? De uma forma geral, é o que a gente já faz como cardiologista. Isso. Né? Chega lá, faz a avaliação toda dos riscos, otimização terapêutica, controle de fator de risco de tudo que aparecer, MEV, óbvio, né? E aí, Estilo de vida observar fundamental. os pacientes com os nossos exames de rotina habituais. Agora, sim, as diretrizes, elas recomendam que, a depender do tratamento utilizado, existam protocolos distintos de acompanhamento, Isso. né? E até com solicitação de alguns exames, Exato, né? é. Por exemplo, pacientes que tiveram radioterapia, a gente tem que levar em consideração qual foi o sítio que foi irradiado. Que, por Sim, exemplo, se foi cabeça e pescoço, você pode ter vasculopatia. Então, você Até o tem Doppler que... de carótida. O Doppler de carótida pode ajudar. Se for Exato. irradiação no tórax, em manto, ou mesmo que seja setorial, a gente tem que pensar em como avaliar a coronariopatia, porque isso é um risco adicional. Então, a gente tem algumas sugestões de segmentos a depender das medicações que foram feitas, da neoplasia Sim. e da De uma terapêutica. forma geral, eles falam muito disso, a questão da rádio. Rádio de alto risco, que eles chamam, né? Mais de 30 grays. Recebeu rádio junto com traciclina, você fazer uma avaliação de coronária a cada 5 anos, de uma certa forma, né? Isso. Então, 5 anos... 5 anos depois que acabou, né, o e depois de tratamento. 5 em 5. E tem protocolos com eco. Então, a depender do tipo de Isso. quimioterapia, como a gente falou da traciclina, né? 10% dos pacientes podem vir a desenvolver. Então, às vezes, fala, ó, se for um paciente de mais alto risco que recebeu traciclina, talvez valha a pena ter primeiro ano e depois repetir. Tem gente que defende 3, 5, tem gente que fala anual. Aí depende de grupo, Depende anual, de grupo. bianual. Então, assim, mas de uma exato. forma geral, a mensagem que fica é precisa seguir. Precisa seguir. né? Não pode entendeu? perder o Não segmento pode perder desse o segmento paciente. desse paciente. Exato. Exatamente. Perfeito. Excelente, né? Muito Acho bom. que a única dúvida é porque a gente não fez esse episódio antes. Que bom que é o primeiro aí das plataformas de streaming que a gente Pode inaugurou. falar de cada cardiotóxico, né? Vai ficar aqui até amanhã, vai ficar aqui até amanhã. Dá pra gente fazer capítulos. Excelente, excelente, muito bom de verdade. Eu gostaria de agradecer a presença aqui das doutoras Juliane Seabra e Clara Salles. E abro espaço aqui para as considerações finais, alguma coisa que a gente não tenha comentado. Não, eu quero falar para o pessoal que Por elas favor. têm um Instagram muito legal, pessoal. Se chama @cardioonco na prática, não é isso, meninas? Sigam o Cardioonco na prática. São em 3. Ju, Clara e Paulinha. que não está aqui hoje porque não pôde vir, mas está convidada também a vir para um episódio no Clube da Cardio Podcast conosco. Mas é um Instagram muito legal sobre cardio-oncologia. Na né? prática. Na prática. Porque a gente quer interagir, tirar essas dúvidas. Discutir abrir esse canal. casos, Abrir o falar canal. dos artigos que estão sendo publicados. Exato. Muito além da antraciclina com disfunção ventricular. A gente quer falar sobre isso, abrir, né, É normal que vocês tenham dúvida. Você me falou, às vezes pode acontecer uma coisa que você quer um espaço para discutir. Sim. Como a gente procura. Só que a gente sabe exatamente a quem procurar e muitas vezes você pode não saber. Não ter uma Não ter pessoa. referência. É. Essa rede de apoio, né? E aí você vai estar num local que a gente quer discutir sobre isso, até pra gente aprender também. A gente Sim. aprende com os Isso, casos, né? com Então, certeza. é muito... Essa é a ideia, né? E na era da internet, onde qualquer pessoa fala o que quer, ter uma fonte confiável Sim. de realmente saber quem é que está falando, o que é que está falando, o que a gente pode confiar, é fundamental. Então sigam o pessoal Cardio-Onco na prática. Vamos finalizar por aqui, né? Mas antes de finalizar, eu quero dar 2 recados. Se vocês já nos escutam, vocês já sabem o que eu vou falar aqui. Aonde estiver nos escutando,
faça aí a avaliação do nosso episódio, curta, compartilhe. No YouTube, siga o nosso perfil, é muito importante para que haja a entrega do nosso conteúdo e é muito importante para a gente. E o segundo é, se você ainda não se inscreveu no Jornal do Clube, se inscreva. O Jornal do Clube é uma forma de você receber no seu e-mail, toda terça-feira, tudo que foi publicado de mais relevante na cardiologia na última semana. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Meninas, querem acrescentar mais alguma coisa? Sim, Acho que a gente falou eu vou falar bastante. Primeiramente, agradecimento. Eu estou muito dúvida. grata e feliz de estar aqui. Que bom. Acho que eu sigo o Clube da Cardio, acho muito legal e eu gosto muito de educação. Eu acho, para mim, medicina com educação é o que a gente busca, né? É o que a gente quer. Uma medicina, como você falou, qualidade, saber qual é a informação. Então, Sim. é muito bom poder falar de uma coisa que eu gosto muito. Eu amo a cardio, eu amo a cardio-onco. E a gente unir isso tudo aqui, né? Nesse momento é uma coisa muito legal. Estou muito feliz. Agradecer vocês dois, né? Obrigada. E vai lá, gente, segue a gente lá, vamos tentar abrir esse canal, capilarizar o conhecimento de cardio-onco. Não se sintam deprimidos ou tristes. Nossa, eu nunca ouvi falar de quase nada disso. É normal, é uma área nova e você não tem obrigatoriedade de conhecer, né? Eu falo, o estudante de cardiologia, o residente de cardiologia, né? A pessoa que está se formando, ou o cara que faz cardiologia há muito tempo, que fala, poxa, coisa interessante, tudo bem, vamos aprender junto, vamos falar um pouco sobre isso, porque é o paciente que sai ganhando, né? Sim, sim. Acima de tudo, é o nosso paciente que sai ganhando. Ah, eu só vou concordar mais uma vez e agradecer, assim, a gente ficou muito, assim, emocionada por ter esse espaço, porque o que a gente persegue mesmo nesse tempo todo que a gente está fazendo cardio-onco é disseminar o conhecimento mesmo, desmistificar. A cardio tá para ajudar mesmo na jornada do paciente oncológico. Então, a gente tá junto com os grupos de oncologia e de hematologia, porque a gente só vai somar. Então, o nosso objetivo com o cardio-onco na prática é exatamente esse, a gente juntar pessoas que têm um interesse e que, se você parar para pensar, todo mundo vai ter um paciente oncológico em algum momento no seu consultório, e ali vai ser um espaço para a gente discutir, aprender, ver os artigos novos, né? Às vezes a ciência muda de uma hora para outra, e aí talvez a gente tenha um ponto de inflexão aí na cardio-onco, então... É mais para isso mesmo. Aqui foi muito bacana. Acho que dá para perceber que a gente gosta do que a gente faz. Sim. Que tem um brilho no olho. Tem. Então, é só agradecer mesmo por esse espaço e é isso. Nós que agradecemos. Esperamos estar aqui outras vezes para discutir Sim, sim. outros Essa capítulos. conexão vai ser da Com certeza. Cardio-onco. Cardio-onco. Inclusive cardio-intensivismo. Cardio-intensivismo. Eco, sim. Tá vendo? MEV. Deve todos aí, né? Então, que tenha sido o primeiro de muitos episódios do Clube da Cardio e do Cardio-onco na prática. Eu agradeço mais uma vez pela presença da Juliane e da Clara. A gente se despede por aqui, pessoal. Muito obrigado a você que nos escutou até o final e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau.